Existe uma ilusão que eu nutri na minha vida durante alguns anos, que era de que se eu estudasse, se eu descobrisse o que que é, quais são os mistérios da vida, por que que a gente está aqui, qual é o meu propósito, enfim, várias perguntas e questionamentos que eu tinha sobre a vida, e que se eu descobrisse, conseguisse alinhar a minha vida a tal ponto que ela ia ficar perfeita, eu não iria mais passar por desafios, eu não iria mais passar por questões que fossem me trazer desconforto, né? Que a minha vida ia ser uma vida feliz para sempre. E eu fui desconstruindo isso ao longo dos anos, porque para mim hoje o que muda é como a gente lida com cada desafio, como a gente lida com cada transformação e como e conforme a gente vai aprendendo e amadurecendo, o quanto o tipo de desafio que a gente recebe muda, né? O quanto a vida nos apresenta esses desafios e nós mesmos passamos pelos desafios que a gente escolhe atravessar de uma outra forma, que é aquela forma elegante que nós vimos em outro capítulo. Mas tem um ponto dos desafios ou dos momentos de desconforto que eu quis trazer como capítulo, que é a solidão. Porque a solidão é algo que muitas vezes, dependendo do nível que a gente está passando essa solidão, ela pode ser muito devastadora, ela pode nos colocar num lugar de profunda tristeza até, sabe? É um desconforto tão grande essa sensação de estar sozinho que pode realmente ser difícil de a gente lidar. E eu quero trazer esse processo de solidão porque eu tive uma clareza muito grande em relação ao que a solidão representa para nós, que no fim das contas é uma das duas faces do pertencimento. Porque quando a gente nasce, a gente começa a partir do nosso nascimento a viver um processo de individuação, onde a gente vai começar a crescer e descobrir quem a gente é, onde a gente vai descobrir as nossas habilidades, as nossas potências, aquilo que é um pouco diferente em nós, aquilo que nós não gostamos. E nesse processo de individuação, a gente precisa se entender como um ser individual, como um ser humano que tem a sua experiência única, ainda que ela seja compartilhada com outros seres humanos também. E aí, nesse processo de individuação, a solidão ela vai acontecer porque ela precisa, a solidão nesse contexto que eu quero trazer, ela é como um espaço onde o seu próprio ser está te convidando para você estar com ele mesmo. Né? Quando a gente sente a solidão, a gente sente esse puxão, assim, é como se fosse um puxão, sabe? E aí todas aquelas distrações, todas aquelas outras coisas, elas ficam em segundo plano, a não ser que a gente não pare para sentir essa emoção, que pode ser que o desconforto seja tão grande que a gente vá, sim, sair para distração, né? Eu vou fazer alguma coisa porque eu não tô dando conta de sentir essa solidão. Então eu vou me relacionar, eu vou assistir um filme, eu vou fazer alguma coisa para eu sair disso. Mas quando a gente se conecta de fato com a solidão, a gente vai ver que é um espaço que nos chama para conexão com nós mesmos, com a nossa escuta interior, com aquilo que a gente precisa acessar naquele momento dentro da gente. Então, no fim, a solidão, ela é uma espécie de pertencimento, só que o pertencimento que a solidão traz, ele é o pertencimento ao nosso próprio ser, a nossa própria vida, nossa própria forma de se relacionar com a gente. Eita, dei uma tossida. E aí, do outro lado da solidão, vem a comunhão, que é quando nós sentimos parte do todo, que é quando a gente está, por exemplo, num almoço de família, que a gente está sentindo aquele amor, sabe, aquela coisa da fraternidade, do compartilhamento. Ali a gente tem uma sensação de comunhão. Quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta muito, a gente tem essa sensação de comunhão também. E todas as formas de comunhão, elas nos dão essa face do pertencimento também. Então, se a gente for parar para olhar, desde esse momento de solidão
até o momento de comunhão extrema, onde eu me sinto plena, assim, né, de me sentir que eu tô fazendo parte da vida, que eu faço parte de algo que é muito maior, todas as sensações que estão aí, que vão transitar desde a solidão completa até a comunhão completa, elas estão simplesmente mostrando faces de um pertencimento, que já acontece, que é o pertencimento à vida como um todo. Só que em alguns momentos eu vou estar pertencendo à vida na minha relação comigo, na minha solitude, na minha solidão ali, na minha relação comigo, com o meu interior, olhando para esse espaço, olhando para esse vazio e entendendo o que eu preciso acessar naquele momento. Em outros momentos eu vou estar para fora, vou estar para o exterior. Então, estando para dentro ou estando para fora, eu estou pertencendo a algo. Sempre, 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 sempre. E isso, esse entendimento, entender desse ponto de vista, eu sinto que nos ajuda a não brigar com essa solidão, sabe? Não brigar. Quando a gente estiver sentindo isso, faz parte daquilo que a gente precisa viver naquele momento e daquilo que a gente precisa acessar naquele momento. E não brigar que a gente, deveria estar compartilhando, deveria estar fazendo alguma coisa, deveria estar socializando. Não. A gente pode estar com essa solidão e estar bem com ela, sabe? Não importa se ela vai trazer uma tristeza, se ela vai trazer alguma espécie de nostalgia, alguns momentos de sensações que não são tão confortáveis, mas ela é esse espaço que a gente precisa nesse momento e que não deixa de ser um pertencimento. Então, o meu convite aqui é que a gente abrace todos esses momentos, todas essas faces de um mesmo pertencimento, que é um pertencimento à vida, que tem dentro da sua magnitude, né, e da sua variedade de experiências, tantas formas de a gente experimentar, sendo a solidão uma delas, que é tão válida quanto a comunhão completa. Então, a plenitude que às vezes se fala, né, que muitas pessoas querem alcançar essa sensação de plenitude, ela não tem necessariamente a ver com sentimentos bons de se sentir, entre aspas, vamos colocar assim, como amor, como entusiasmo, como alegria, como, sabe, aquela sensação mesmo de uau, sabe? Não, às vezes é uma coisa silenciosa, às vezes é uma coisa de você com você, é um acesso muito profundo que você está fazendo, às vezes é um momento que você está passando na sua vida que requer um recolhimento e que essa solidão, ela é inclusive feita de forma consciente, intencional, sabe? Onde eu me isolo conscientemente um pouco, me recolho para que eu viva determinadas coisas que eu preciso viver e que isso envolve alguns períodos de solidão. Então, fica o meu convite para que você olhe para a sua experiência de vida desse lugar de muita realidade, sabe? Desse lugar onde você transita por todos os sentimentos, as emoções, por todas as experiências que são apresentadas para você e que você escolhe passar também, desse lugar onde eu tô o tempo inteiro pertencendo a alguma coisa. Ou seja, eu estou pertencendo à experiência de vida que eu preciso viver nesse momento. E aí, se eu quero mudar ela, eu vou fazer isso conscientemente, mas não de um lugar onde eu estou na luta e aí eu tento fugir e me distraio por causa disso, ou eu vou para algumas fugas de vício, sabe? De coisas que vão tentar, de alguma maneira, abafar, anestesiar ou me distanciar daquilo que é importante que eu viva naquele momento. Te vejo no próximo capítulo.